Capítulo 11. A promessa. Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor, deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas nem da causa que as fazia verter a minha mãe. A causa eram provavelmente os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião destes é a que vou dizer, por ser já então história velha, datava de 16 anos. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes nem depois de me dar à luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola, mas enviuvou antes disso. Viúva, sentiu o terror de separar-se de mim. Mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e familiares. Unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível, fez-me aprender em casa primeiras letras, latim e doutrina, por aquele padre Cabral, velho amigo do tio Cose, que ia lá jogar às noites. Prazos largos são fáceis de subscrever. A imaginação os faz infinitos. Minha mãe esperou que os anos viessem vindo. Entretanto, ia me afeiçoando a ideia da igreja, brincos de criança, livros devotos, imagens de santos, conversações de casa, tudo convergia para o altar quando íamos à missa. Dizia-me sempre que era para aprender a ser padre e que reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa, brincava de missa. Um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão e alterávamos o ritual no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha: "Hoje é a missa?" Eu já sabia o que isto queria dizer. Respondia afirmativamente e ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela. Arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sum dignus. Isto que eu devia dizer 3 vezes, penso que só dizia uma. Tal era a gulodice do padre e do sacristão. Não bebíamos vinho nem água. Não tínhamos o primeiro e a segunda viria tirar-nos o gosto do sacrifício. Ultimamente, não me faltavam, já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio fino. 15 anos, não havendo vocação, podiam antes o seminário do mundo que o de São José. Minha mãe ficava muita vez a olhar para mim, como alma perdida, ou pegava-me na mão, a pretexto de nada, para apertá-la muito. Capítulo 12. Na varanda. Parei na varanda. Ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer à chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha. Em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava e me trazia arrepios, e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso de satisfação, que desmentia a abominação do meu pecado. E as vozes repetiam-se confusas. Em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho,
eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estilo, toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Como que então eu amava Capitu? Como que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava cozido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não estabelecemos logo a antiga intimidade, mas esta voltou pouco a pouco, e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversas era a de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses e outros gestos e palavras. O prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça, com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, eu dizia que não. Ouvia-lhe contar que sonhara comigo e eram aventuras extraordinárias, e que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. O que eu tinha com ela não era assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade, e muita vez não passavam da simples repetição do dia, alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença, dizendo que os dela eram mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que sonhava. Fez-se cor de pitanga. Pois, francamente, só agora entendi a comoção que me davam essas e outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a cauda dela fugia-me. A causa dela fugia-me, sem que eu a buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que me não descobriam nada, agora os sentia como sinais de alguma coisa. E assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância. Também adverti que era fenômeno recente acordar com um pensamento em Capitu e escutá-la de memória, e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se falava nela em minha casa, prestava mais atenção que dantes, e, segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto ou desgosto mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês, com intervalos, é verdade, mas com exclusivismo também. Tudo isto me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera e o que pudesse vir de um e de outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu, nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação da mesma espécie, naturalmente por ser minha, naturalmente também por ser a primeira.